essa oportunidade com o seguinte tema: viva o presente. Viva o hoje, né? Viva o presente. Está lá como base, onde vamos contextualizar, no livro de Ezequiel, capítulo 18, onde você pode ler todos os 32 versículos e você vai ver que revelações extraordinárias tem nesse capítulo 18 de Ezequiel, onde a epígrafe fala: a alma que pecar, essa morrerá. Nós vamos ler aqui de maneira específica o versículo de número 21 e 22. Se, porém, o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus mandamentos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Também queremos ler o versículo de número 24. Desviando-se, porém, o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, viverá? É a pergunta. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Aleluia! Ainda nesse capítulo, e acho interessante lermos, nós temos aqui o versículo que diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Melhorando a frase para os contextos atuais, para o contexto atual, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ao contrário, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas viesse ter a vida eterna. João 3,16. E nesse capítulo propriamente dito, o 18, nós encontramos três situações. A primeira situação é de um homem justo que faz justiça e então viverá pela justiça. Está do versículo 4 até o versículo 9. E a segunda situação é do filho desse homem que é justo, e este filho não é justo. Então traz a Bíblia falando que não por causa do pai, mas por causa das atitudes do filho, que não foi justo, então ele vai perecer na sua injustiça. E traz uma terceira situação de um pai que não é justo, que morrerá na sua injustiça. E ora, aonde lemos, lá no versículo 21, no versículo 19 diz: contudo perguntais, por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, guardou todos os seus estatutos e praticou por isso certamente viverá. A Bíblia está me informando aqui que o filho não leva a culpa do pai, porque o filho teve mudanças de atitude. Aleluia! E ao contrário, da mesma forma, se o filho praticar iniquidade diferente do pai que foi justo, o filho sofrerá o juízo, a justiça, porque não andou nos conselhos do pai. Deus está me informando aqui que o pai não garante a salvação do filho, nem o filho a salvação do pai, que a salvação é individual. E Deus preserva algo sagrado chamado livre-arbítrio. E o que nós vamos ver aqui no versículo de número 21? Se, porém, o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Deus está informando aqui de alguém que foi errado uma vida inteira, de alguém que fez coisas erradas uma vida inteira,
e de repente ele se depara com a realidade da salvação. E diante da realidade da salvação, é preciso aceitar a Jesus. Não somente aceitar a Jesus, porque muitos aceitam a Jesus, e isso parece até ser fácil demais. Levantar a mão e dizer, eu aceito a Jesus. Aceitam Jesus de boca. Mas o que Deus está falando aqui é daqueles que aceitam a Jesus, daqueles que vivem a partir de então em mudanças de atitude, constantemente mudando as suas atitudes, e também uma vida de arrependimento, o que não é fácil. Mas a Bíblia me informa que a salvação é possível, mesmo que uma pessoa viva uma vida inteira errada. O próprio apóstolo Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Observe, indiferente da vida que levou, aceitou a Jesus, arrepende-se e muda suas atitudes, alcança a salvação. E como nos informa a Bíblia, o que não é fácil, observe, versículo 21, tem que se converter. Ora, converter é mudar a direção que estava tomando. Converter não é fácil, é necessário esforço. Também diz a Bíblia, ainda no versículo 21, que ora lemos, guardar os estatutos. Ora, guardar os estatutos me informa, me avisa que eu tenho que absorvê-los primeiro. Para mim absorver os estatutos, eu tenho que ler, eu tenho que ouvir, eu tenho que estudar, eu tenho que ter o mínimo esforço de pesquisar, estudar, revisar, examinar a palavra de Deus, o que não é fácil. Converter e estudar a Bíblia, saber os estatutos, guardar os estatutos e viver em juízo e em justiça. Isso é o mais doloroso para quem vivia desregrado, porque quem vivia desregrado dificilmente tem uma consciência do que é juízo e do que é justiça. É preciso receber uma regeneração, é preciso receber uma transformação profunda, o que é possível diante de uma decisão sincera. Aleluia! O que temos aqui? Temos alguém que viveu, vamos supor aqui, 40 anos desregrados, e a partir do 41 passa a viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, o que não é fácil. Por quê? Explico. Porque plantou 40 anos no mundo, plantou, sabe-se lá onde, na prostituição, na droga, na bebedice, na mentira, ele plantou lá, então é impossível não colher alguma coisa que plantamos. E agora, vindo para Cristo, recebendo uma transformação, tendo que se converter, arrepender-se, aleluia, e conhecer Bíblia, não é fácil, é muito difícil, mas digo aos senhores que é muito possível, sim. E por aí nós temos inúmeros cristãos que têm extraordinários testemunhos de derrotas e que só alcançaram as suas vitórias em Cristo Jesus. Olha o que diz a Bíblia no 22. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Olha o poder do nosso Deus, do nosso Jesus. Quando ele escreve o nome de alguém no livro da vida, e diga-se de passagem que para escrever o nome de alguém no livro da vida, é preciso a conversão, o arrependimento, a mudança de atitude e entender o conceito de cristão. Aleluia. Passado ficou para trás, agora novidade de vida. Agora observe o justo. Observe. 24 do 18 de Ezequiel. Desviando-se, porém, o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, viverá? Ora,
Nós temos, no exemplo anterior, o ímpio que se converteu, e agora aqui nós temos o justo que se perdeu. O que observamos aqui? Observamos, vamos usar a mesma idade daquele ímpio, vamos usar 40 anos de idade. 40 anos sendo justo na presença de Deus. Nasceu na igreja, aprendeu os louvores, canta os louvores, prega a palavra do Senhor e vive piedosamente por 40 anos na presença de Deus. Mas quando faz 41, comete iniquidade. Viverá? Pergunta Deus. Ora, Deus não pode tratar o ímpio daquela maneira e agora tratar o justo de outra maneira. Deus não pode ser imparcial, não pode ser parcial, ele tem que ser imparcial. A justiça de Deus, ela é divina, segundo o caráter de Deus, onde Deus não se deixa escarnecer. Então o justo, o bonzinho, o Joãozinho do passo certo agora comete iniquidade. E ele não pode fazer aquela oração que fez Ezequiel, quando recebe a notícia de Isaías, dizendo Isaías que ele ia morrer, que deveria arrumar a sua casa. A Bíblia diz que Ezequiel vira-se para a parede, fala com Deus do seu trajeto de vida, dizendo ser justo e andar piedosamente, e ainda chora muitíssimo, onde alcançou misericórdia de Deus. Isaías volta e ainda profetiza para ele 15 anos ainda. Aleluia. Esse justo aqui não pode se basear naquilo que fez, porque agora ele deixou de fazer. O que eu entendo aqui? Que ninguém vive do passado. Aleluia. Ah, porque o meu ministério, no início do meu ministério, Deus curava. No início do meu ministério, Deus até ressuscitou um morto. E por que não faz agora? E por que as coisas não acontecem agora? Qual foi o motivo da distância? Aonde está a falha que o poder de Deus não se manifesta? Poderá se salvar? A pergunta de Deus. Aleluia. E ainda diz a Bíblia, de todas a sua justiça que tiver feito, não haverá memória. Não adianta o homem se basear no que fez lá no passado, do que renunciou lá no passado. O passado não interessa, tem que viver no presente. Aleluia. Se lá no passado era uma bênção, por que fez as alianças então? Se lá no passado renunciava os políticos, por que aceita os políticos agora? Se lá no passado o poder de Deus era manifesto, por que não acontece agora? Ora, vai me dizer que a situação de hoje, aleluia, que não acontece, mas o que aconteceu no passado garantirá a tua salvação? De jeito nenhum. A própria Bíblia diz assim, conforme todas as abominações que fez o ímpio, viverá? É Deus que está perguntando. Viverá? Aleluia. Diga-se de passagem, se alguém é curado pela ministração de um outro alguém, de um ministro do Evangelho, vamos dizer assim, não é virtude do ministro do Evangelho, é virtude do Espírito Santo de Deus que cruzou naquele ministério, naquele determinado momento, pela comunhão que tinha com Deus. Mas agora não, acabou-se. Cadê o poder? Cadê o milagre? Cadê a manifestação? Aonde estão as histórias? Ora, viver de história do passado, aleluia, não podemos. Nós temos que viver a realidade de hoje. E se não está acontecendo hoje o que acontecia no passado, eu quero supor que já perdeu até a própria salvação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Segundo o contexto bíblico, não são minhas palavras, é o que diz a Bíblia. Nas suas transgressões, como que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, nele morrerá. Você já pensou que sendo ministro de Deus, você já pensou que sendo um homem de Deus, até mesmo uma mulher de Deus, você já pensou que sendo referência em um determinado lugar, que sendo referência para muitas pessoas,
as suas atitudes dirão muito, e que se você falhar, muitos tropeçarão atrás de você? Aleluia! E você acha que Deus é brinquedo? Ah, mas eu sou salvo porque Deus fez. O verbo conjugado no passado, porque Deus realizou. Olha, eu tenho grandes experiências. Orei, Jesus curou. Orei, Jesus libertou. O câncer desapareceu, a AIDS sumiu. Lá foi ressuscitado. Então cabe a pergunta, segundo Ezequiel 18, e hoje? Aleluia. Como está o teu ministério hoje? Está vivendo do passado? E agora trazendo então para um contexto individual, falando do cristão. Ora, cristão, se Jesus fez milagre na sua vida lá no passado, será que ele não pode fazer hoje? Onde está o desejo para receber o milagre? Onde está a busca para receber o milagre? Não há troca de favores, não há superstições, não os amuletos, nada disso, nem os cultos específicos para a vitória. Não, senhores. Falo de uma vida de cristão onde tem que ser vivida todos os dias e não viver do passado. E trazendo então para o contexto igreja. Ah, porque a igreja tal, no passado era tal. Isso é saudosismo. Muito bom nós lembrarmos, muito bom nós contarmos as histórias do passado. Lemos Atos dos Apóstolos e ficamos maravilhados dos poderes, dos grandes mistérios, da manifestação de Deus, dos dons do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Aquilo lá no passado é para hoje. E onde está acontecendo o poder de Deus? Será que vamos viver do passado? Será que nós vamos viver dos nossos patriarcas? Será que nós vamos relembrar as histórias dos nossos fundadores? Porque nós não temos histórias atuais? Aleluia! Quem não tem história atual, eu quero dizer no contexto de Ezequiel 18, não será salvo, a não ser que busque a presença de Deus, e só será salvo quem tem a presença de Deus, onde o poder de Deus se manifesta. Do contrário, passou a ser clube. Do contrário, passou a ser clube. Aleluia. Passou a ser liturgias. Passou a ser perda de tempo. No lugar onde não acontece mais o poder de Deus, não acontece curas. Aleluia. Quero acreditar que a palavra de Deus está lá, nesses lugares onde não acontece mais nada, que a palavra de Deus lá, segundo o contexto de Ezequiel 18, a palavra de Deus está lá para juízo. Escapa. Vai para um lugar onde está a presença de Deus, e aí você vai ver a glória de Deus, e aí você vai ver de presente, você vai viver do presente, de milagres, de poder, de unção, de manifestação, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento, curas, milagres, revelação, dom da fé, aleluia, profecia, línguas, interpretações, o que não se vê mais, Ibacantarabagai, aleluia. Não viva mais de passado. De passado nós temos belas histórias. Aleluia. Mas viva de presente. Será muito maior, muito melhor. Será extraordinariamente glorioso. Não só sentirá a presença de Deus, como Deus mudará a história da tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus.